Glória a Jesus. Zacarias 4, versículo 6. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder. Em outra linguagem diz: nem por força e nem por violência, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então ele disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, irmão, eu vou entrar aqui na verdade, quando Deus fala com Zacarias a respeito de, dizendo, nem por força, nem por violência, ele está falando a respeito da construção, da reconstrução verdadeiramente de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém tinha sido entregue à Babilônia. Jerusalém, Israel, tinha caído na mão da Babilônia. Os babilônios é quem estava no governo de Israel. É os babilônios que estavam sobre o governo de Jerusalém. Então, como é que se diz? Jerusalém estava submetido, totalmente dominado e governado pela Babilônia, pelo governo da Babilônia. E a gente já sabe o que procedeu, o que ocorria no governo da Babilônia. O governo da Babilônia era um governo de idolatria. Era um governante, era um rei que tinha colocado sobre Israel todo tipo de deuses. E por isso estava desagradando a Deus. Lá na Babilônia estava ali onde o povo estava escravizado a tudo. A conduta moral havia se perdido. A dignidade do povo, do qual Deus havia criado o povo de Israel, havia se perdido. Então ali estava Israel sendo abalado, a dignidade de Israel, a moral de Israel. O povo estava ali verdadeiramente submisso a uma situação ao contrário à vontade de Deus. O povo ali estava escravo, vivendo uma condição de escravidão, de servidão. E a Babilônia, nos dias de hoje, amado irmão, representa o que em nossa vida? O que nós podemos trazer para a nossa vida? O nosso passado, da onde nós saímos? Nós saímos da Babilônia. Quando o Senhor nos encontrou, nós estávamos aonde? Na Babilônia. Muitos debaixo de um governo babilônico. Do que? Vivendo seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, vivendo o seu próprio estilo de vida, buscando os seus próprios deuses, agradando, quer dizer, a Babilônia, ao Deus da carne, aos prazeres da carne, aos prazeres da vida. Era assim que nós se encontrava, e era assim que Israel estava escravizado por Babilônia. Havia se perdido, o altar havia sido destruído, o altar de Deus. A vida cristã tinha sido abalada, o altar havia sido destruído. E quando o altar é destruído, irmão, que representa a presença de Deus, o que representa? Nós perdemos a referência. E é uma das maiores estratégias de Satanás, é isso, é nós perdemos a nossa referência. E era isso que o povo de Babilônia havia se perdido. Perdeu a referência de um único Deus, Criador do céu e da terra. Eles perderam a referência do único Deus
Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, ele havia perdido essa referência e estava totalmente entregue aos prazeres da carne, aos prazeres da vida, aos rituais, às normas religiosas daquele governo babilônico. Então, como é que se diz? Jerusalém, Deus viu aquilo e viu Jerusalém totalmente destruído. Foi como Deus nos viu no nosso passado. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, nós estávamos escravizados pelos prazeres da vida. Jerusalém estava destruída, mas agora vem a palavra do Senhor, e é isso que é maravilhoso, irmão, da parte de Deus, é que Deus nunca tirou os seus olhos da humanidade, para cumprir os seus planos e propósitos. Deus nunca tirou os olhos de Israel, mesmo Israel caindo, levantando, caindo. Se você for ver na história de Israel, você vai ver quantas e quantas e quantas vezes Israel se levanta e cai, Israel se levanta e cai, Israel se levanta e cai. Mas Deus continua de pé, olhando para o seu povo. Nós podemos cair, a Bíblia diz que o cair é do homem, e o levantar é de Deus, mas Deus nunca caiu, Deus nunca tirou os olhos das nossas vidas, irmão. Talvez você tenha dito muitas vezes no seu coração, desanimado quantas vezes, se sentido cansado quantas vezes, ter perdido a referência quantas vezes na tua fé, perdido muitas vezes a visão, perdido muitas vezes a direção, perdido muitas vezes o ânimo, perdido muitas vezes a força, sentido muitas vezes fracassado, muitas vezes imagina quantas vezes o povo de Israel não imaginou que Deus havia o abandonado, que Deus havia desistido dele, que Deus não estava olhando tudo aquilo que ele estava passando. Imagina como estava passando um povo ali na Babilônia, submetido a Deus e submetido a uma ideia de governo, a um pensamento de governo, a uma imposição de governo, de idolatria. Porque na Babilônia, se não obedecesse, era morto. Foi ali que Daniel passou, foi ali que Daniel foi como é que se diz, ameaçado, no governo da Babilônia. Quantos profetas ali, mas irmãos, sempre, como diz as Escrituras Sagradas, lá em Provérbios, a última palavra sempre é de Deus. O teu final não é destinado pelos homens. O teu final não é destinado por aquilo que falam para você, que tua vida não vai dar certo, que você não vai chegar a lugar nenhum. Não é destinado pelo diabo falando nos teus ouvidos, dizendo: está valendo a pena, até quando você vai? Até quando você vai crer nisso? Até quando você vai perseverar? Até quando você vai confiar? Até quando você vai jejuar? Até quando você vai ficar orando? Está valendo a pena essa fé? Está valendo a pena essa vida que você tem levado em Jesus Cristo? Quantas vezes o diabo tem soprado, tem falado à tua consciência, aos teus pensamentos? E quantas vezes você tem se sentido cansado, desanimado, tem se sentido que parece que as coisas que Deus te prometeu nunca vai se cumprir? Essa também foi a perspectiva de Israel. Parecia que não tinha mais solução. Jerusalém destruído. Mas aí vem a palavra do Senhor para Ezequiel. Ezequiel olhou para aquilo, irmão, olhou para Israel e disse: não tem como construir isso de novo.
Ezequiel olhou para Israel, para a situação e disse: mas como isso vai acontecer? Como vão conseguir? Eles são grandes, o governo da Babilônia são grandes, são fortes, é um grande exército, é um grande governo. Olha a situação de Israel, olha a decadência de Israel, olha a situação totalmente dominado pela Babilônia. Quem o livrará Israel da Babilônia? Talvez aquele esteja olhando nos olhos humanos e dizendo: como? De que maneira vamos libertar? De que maneira nós vamos reconstruir Jerusalém? Aí vem a palavra do Senhor. E é aí que nós precisamos, amados irmãos, saber como se constrói. Muitas vezes nós vemos a Cristo, muitas vezes nós vemos para Jesus, mas não estamos sabendo edificar nossa vida em Cristo, não estamos sabendo construir a nossa vida em Jesus, não estamos sabendo construir a nossa vida, a Jerusalém que Deus quer na nossa vida, começando da nossa vida, porque a Bíblia diz: não adianta você ganhar o mundo e perder a tua alma. Quando Jesus fala para os apóstolos, nós falamos muitas vezes de avivamento. Quando Jesus fala lá em Atos capítulo 1, ele fala para os apóstolos: olha, vá para Jerusalém. Sabe o que é Jerusalém? Jerusalém é a primeira igreja. Depois ele fala o que? Vá para Jerusalém, fica em Jerusalém. Depois de Jerusalém ele fala o que? Depois vocês vão para Samaria, para a Judéia e para os confins da terra. Mas ele primeiro diz o que? Fique em Jerusalém, fique na casa, fique na referência, fique aí, até que venha do alto, até que meu Espírito venha sobre vocês, até que vocês sejam revestidos de poder, para que vocês possam ir adiante, para que o ministério se cumpra, para que verdadeiramente você construa o que tenha que construir, o que eu mandei construir. Qual é o destino da igreja nessa terra? Irmão, quando Deus nos chamou, Ele não está chamando somente a nós. Deus está olhando o destino da igreja, Deus está olhando o presente da igreja, Deus está olhando o futuro da igreja, o destino da igreja, que sou eu, que somos nós. Estamos olhando ele no individual e no coletivo, mas nós precisamos entender como se constrói, porque muitas e muitas vezes nós imaginamos que somente o nosso crer vai levar nós a algum lugar. Não, você conquista pela fé Deus opera, mas só se constrói no Espírito. A fé conquista, a fé não constrói. A fé é para você vencer, você lutar, você trazer a existência, para você mover, para que Deus possa operar, para Deus cumprir as promessas, para Deus cumprir a palavra. A fé é para você crer no que a palavra diz. E aqui está Zacarias. A palavra do Senhor vem para Zacarias: Zacarias, deixa eu te falar um segredo. Em primeiro lugar, não se preocupe com o que você está vendo, não se preocupe com essa circunstância, porque não vai ser pela tua força, pelo teu entendimento, não vai ser por um exército gigante, não vai ser por grandes homens, não vai ser por grandes mulheres, não vai ser por como é que se diz, por capacidade humana, não vai ser por força humana. Zacarias, eu estou te dizendo o seguinte: é pelo meu Espírito que Jerusalém vai ser reconstruído. E o nosso problema é isso, na construção da fé, na construção com uma vida cristã, na construção de uma vida em Cristo, na construção de uma vida de fé autêntica, na construção de uma vida de santidade, na construção de uma vida de oração, na construção de uma vida de intercessão, numa construção de uma vida de filho, numa construção de uma vida vitoriosa. E essa é a nossa dificuldade.
Muitas vezes nós colocamos o conhecimento no lugar do Espírito. O Espírito precisa andar com conhecimento. O apóstolo Paulo disse: só o conhecimento é letra morta. Precisa ver o Espírito. Ele é a palavra, Ele é a garantia, Ele é a única garantia que habita em nós. Ele é o único que nos garante que nós somos filhos de Deus. Ele é a garantia na tua vida, sabe o que? De você não desistir. Você sabia? Tantas vezes você já tentou desistir e não conseguiu, sabe por quê? Porque o Espírito Santo resistiu os teus pensamentos. Porque o Espírito Santo lutou contra as tuas emoções, contra a tua vontade, contra o teu pensamento, dizendo para você: filha, você é minha, você não é mais do mundo, você não vai voltar para a Babilônia, você é minha, você é meu. Você não desiste por conta, não. O Espírito Santo tem resistido. Lembra-se de Paulo? Paulo, quando Deus, o Senhor mandou Paulo ir para o que? Quando o Espírito Santo mandou Paulo ir para pegar o Evangelho na cidade, acho que foi não foi de Níger, foi numa cidade. Paulo foi. Paulo queria ir, Paulo falou: não, Senhor, eu quero ir para outra cidade. A Bíblia diz, amado irmão, que o Espírito Santo resistiu a Paulo e não deixou Paulo ir para aquela cidade. Você entendeu? Por quê? Porque é o Espírito Santo que está no governo. Quem manda na igreja, quem manda no cristianismo, não são pastores, não são apóstolos, não são governantes. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. O que Jesus disse lá em João 14, versículo 26? Ele disse o quê? Eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar o quê? O Espírito Santo. Vou enviar o quê? O Espírito Santo para vocês. Para quê? Para vos ensinar a andar na verdade. Sabe o que é ensinar? É ensinar você a construir a verdade em você. Trazer Cristo, a estatura, alcançar a estatura verdadeira em Cristo. O Espírito Santo vem nos ensinar, não somente nos revelar a verdade, mas construir a verdade em nós e nós na verdade. Como Jesus disse lá em João 15: se a minha palavra tiver em vós e vós na minha palavra, não é assim? Darão frutos. Mas se não houver essa ligação, não tem frutos. E foi isso que Deus falou para Zacarias: é ter o meu Espírito. E a maior dificuldade da igreja hoje é ter essa compreensão da pessoa do Espírito na vida dele, como conselheiro, como guia, como governante da obra de Deus, a qual você está submetido a Ele, a qual você deve estar totalmente submetido a Ele, dependendo dEle, na parceria, junto com Ele, cooperando com Ele. Por quê, irmãos? Porque nós podemos ver em muitas igrejas, em muitos cristãos, em nossas próprias vidas, nós muitas vezes correndo e se cansando, caminhando e se fatigando, não vivendo a promessa de Deus. Nós numa luta terrível para construir alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes nós temos um pouco de entendimento, uma pouca compreensão e achamos suficiente. Muitas vezes achamos que algumas maneiras é daquela maneira que o Espírito Santo vai construir. Não, irmãos, eu já falei aqui, o Espírito Santo ele tem várias maneiras e formas de trabalhar.
Nós precisamos se alinhar ao pensamento dele, não ele se alinhar ao nosso pensamento. Paulo disse que nós recebemos a mente de Cristo. Quando Paulo disse receber a mente de Cristo, Paulo estava dizendo: olha, vocês receberam o Espírito Santo, que ele vai construir em vocês a ideia de Cristo, o conceito de Cristo, a visão de Cristo, o desejo de Cristo, a vontade. Como Jesus muitas vezes ele disse o quê? Para os apóstolos: olhem para mim, se vocês olharem para mim, vocês enxergarão o Pai. Jesus queria dizer o quê? O Pai está em mim, eu estou no Pai. A vontade do Pai está em mim, eu estou na vontade do Pai, não tem diferença. Por quê? Porque já havia sido construído. E o nosso maior problema é isso, irmãos, é a dificuldade de criar um relacionamento com uma pessoa do Espírito Santo, de ideias. O que é um relacionamento? É estar junto, comunicando, conversando, dialogando, né? Sabendo que você, isso que eu digo, é o entendimento. Você tem uma obra para fazer, certo? Nós temos uma obra nessa terra para fazer, certo? Nós temos uma missão, certo? Como cristão, não é assim? Nós não temos uma obra para fazer como cristão? Como representante, como embaixador de Cristo, realizar uma obra evangelística, ganhar almas, né? Orar, buscar, construir, fazer algo na obra de Deus, não é assim? É uma obra, é uma construção. Mas nós, humanamente falando, não entendemos como que funcionam as coisas espirituais. Romanos capítulo 8 diz: as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Um homem natural jamais vai entender as coisas espirituais. Então você precisa, em primeiro lugar, se tornar uma mulher espiritual, um homem espiritual, para entender as coisas espirituais, para que você, entendendo e compreendendo as coisas espirituais, você possa construir na tua vida algo espiritual. E foi isso. E foi assim. Se você for ver o texto e o contexto de Zacarias, desde do primeiro capítulo a toda a história de Zacarias, você vai ver a restauração. E foi assim que Zacarias saqueou, foi assim que Zacarias conseguiu tirar, de Jerusalém, da Babilônia, e construir o templo que Deus queria, a nova Jerusalém, uma nova Jerusalém. Então muitas e muitas vezes, irmão, nós não sabemos. Por quê? Porque o nosso orgulho humano, nós temos uma grande dificuldade. É o orgulho humano que não deixa a gente se submeter 100% à pessoa do Espírito Santo. A gente tem dificuldade de submissão. Nós queremos, como é que se diz, opinar no projeto de Deus. Muitas vezes nós queremos andar com as nossas ideias, com os nossos conceitos, com a nossa visão dessa maneira. Já criamos uma ideia, já temos mais ou menos, já formamos uma ideia, um conceito, uma visão, e quer que Deus entre na nossa visão, não nós entrar na visão de Deus. Nós queremos colocar Deus dentro da nossa vontade, não colocar a nossa vontade dentro da vontade de Deus. E aí nós temos dificuldade de caminhar. Por quê? Porque nós não levamos uma vida conforme a palavra de Deus diz, tornamos meio espiritual, uma vida espiritual ainda meia superficial, imatura, como eu digo, não amadurecemos, e muitas vezes encontramos o quê? Dificuldade
no construir. Por quê? Porque queremos construir algo em nossa vida, em nossa casa, em nossa família e não estamos sabendo. Por quê? Porque nós muitas vezes ignoramos a vontade de Deus. Jesus chegou onde chegou, irmãos. Os apóstolos chegaram onde chegaram, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles foram obedientes e submetidos à vontade do Senhor. A Bíblia diz que ele abriu mão de si, quer dizer, abriu mão do seu orgulho, abriu mão do seu formato, abriu mão da sua ideia, abriu mão da sua vontade para viver unicamente na pessoa do Espírito Santo, viver no Espírito, como Paulo disse, e andar no Espírito, para que se possa construir uma vida espiritual sólida, uma vida de fé sólida, com raiz, com fundamento, com profundidade. Construir, saber como construir. Foi a ideia de Neemias. Lembra Neemias capítulo 3, capítulo 4 lá, que fala sobre a construção de Jerusalém, quando Jerusalém também tinha sido devastado, queimado, incendiado, lembra? É assim. Mas como que Neemias lá edificou? Como que Neemias restaurou Jerusalém? Ouvindo a voz do Senhor. Uma mão na obra, uma mão na espada. Quer dizer, em parceria com o Senhor. Senhor, estou aqui, me orienta. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes o nosso orgulho, o nosso eu, a nossa soberba, o nosso orgulho não deixa. Nós não conseguimos esperar. Por quê? Porque o nosso orgulho não deixa. Deus está demorando, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer da minha forma. Eu vou fazer da minha maneira. Entendeu? Ou muitas vezes, de uma forma inconscientemente, queremos construir da nossa maneira. Eu vou fazer isso, mas muitas vezes sem a orientação e o consentimento do Espírito Santo. E nós temos dificuldade como ser humano. Isso é um orgulho que precisa acabar. Nós precisamos aprender, irmão, se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, criar uma comunhão e uma intimidade plena. E comunhão e intimidade, irmão, com o Espírito Santo não é uma vida só de oração, é uma vida de rendição. Não é só você ali e começa a entrar no seu quarto e ficar orando, pedindo, não. É você olhando para você mesmo em primeiro lugar e pedindo para ser construído ou reconstruído. Quanto tempo você já passou com Deus para você mesmo? Colocando diante de Deus, se entregando, se rendendo e dizendo para Deus: Deus, eu não estou sabendo construir. Senhor, eu não estou sabendo fazer isso. Eu não estou sabendo, Senhor amado, andar pela fé. Não estou conseguindo crer, papai. Pai, eu não estou tendo força para orar. Pai, eu preciso, como é que se diz, edificar minha casa. Eu não estou sabendo lidar com isso. Eu aprendo, eu vou na igreja, eu vou buscar, mas parece que as coisas não entram na minha cabeça, Senhor. Aonde está os espinhos? Aonde está a pedra que está sufocando? Aonde a semente eu estou deixando cair no meio do caminho que Satanás está roubando, como diz lá em Mateus? Aonde, Senhor? Eu não posso. Isso sabe o que quer dizer o que, irmão? Linguagem sincera diante de Deus. Porque você não adianta você tentar esconder quem você é. Porque Deus está vendo que você está andando num caminho complicado. Porque uma vez Ele está vendo que você está andando muitas vezes em um caminho de dúvida. Toda hora você está cheio de dúvida diante dEle. E você não coloca as dúvidas diante dEle. Ele está esperando que você lance toda a sua ansiedade e necessidade. Lance quem você é diante dEle. Isso é um relacionamento, irmão.
Quando você tem um relacionamento fiel com a pessoa, sincero com a pessoa, o que você faz? É que nem marido e mulher, você não tem que esconder. Está faltando, Senhor, está faltando. Me ensina a conquistar. Eu não estou sabendo conquistar. Senhor, eu não estou sabendo lidar com essa situação do meu filho. Eu não estou sabendo lidar com essa situação do meu marido. Eu não estou sabendo, Senhor, lidar com a minha vida de oração. Eu tenho uma preguiça imensa para orar. Eu tenho uma dificuldade, Senhor. Toda hora que eu vou orar, eu sinto desanimado, um cansaço, eu desisto. Oração sincera. Eu preciso vencer. Você está dizendo o que para Deus, irmãos? Deus, você está colocando a sua situação real de Deus. Você não está escondendo nada diante dele. Você está assumindo quem você é. E você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu dependo de Ti, Espírito Santo. Me ajuda nas orações. O que disse lá em João? O que disse lá em Romanos 8? Que o Espírito Santo iria nos ajudar em nossas fraquezas. Ele ia nos ajudar em nossas fraquezas. Então nós precisamos ter essa sinceridade, senão não tem como construir. Por quê, irmãos? Porque nós muitas vezes andamos como religiosos, caminhamos como religiosos. Eu tenho entendimento, eu já sei o que tem que fazer, então eu vou fazer do meu jeito, da minha forma, da maneira que eu aprendi. E esse foi o problema de Jesus com os religiosos. Entende tudo, mas não faz nada certo. Não anda segundo a vontade de Deus. Eles pensam que estão agradando a Deus. Esse é o problema do religioso. Ele tem toda a bagagem, tem todo o conhecimento, todo o entendimento, mas anda totalmente, como é que se diz? Só com uma roupa bonita da religião, só com uma capa bonita da religião, só com o formato de religião. Foi quando Jesus chegou para Laodiceia e disse o quê? Jesus estava onde? Do lado de fora. E o que ele disse para Laodiceia? Para a igreja da Laodiceia? Ele não estava falando para qualquer um, ele estava falando para uma igreja cristã. Ele estava falando para uma igreja que foi construída pelos apóstolos, que foi edificada ali pelos apóstolos. Mas ele chegou lá, aconteceu o quê? Ficou para o lado de fora, ele disse o quê? Miserável, pobre, nu. Quer dizer, está desprotegida, acha que é e não é, vive na aparência. Você acha que eu não conheço o teu coração? Você acha que eu não conheço os teus pensamentos? Você acha que eu não conheço a tua vida, o teu dia a dia? Você acha que eu não conheço? Irmão, isso dá uma sensação de quê? Tentar enganar Deus. E nós pagamos o preço por isso. Nossa vida, ó, não vai. É por isso que muitas vezes nós encontramos cristãos 40 anos, não mudou nada. Não mudou nada. Ele diz que a mudança dele é simplesmente porque Deus abriu a porta de emprego para ele. E Deus é na vida dele. Só isso. Mas a vida dele em si nunca foi uma referência. Sabe o que Jesus disse? Sabe o que o Senhor disse? Lá em Atos capítulo 2, quando vocês forem ser revestidos do meu poder, farei de vocês as minhas testemunhas. É isso, irmão. Você tem que ser uma testemunha. Só que nós precisamos andar. Então hoje o Senhor está falando comigo e com você o seguinte: ouça a voz do Espírito Santo, compreenda quem é a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, seu ajudador, seu professor, seu auxiliador, seu capacitador, seu orientador. Ele é Deus, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você tem que olhar o Espírito Santo como Deus e como o Espírito Santo como uma pessoa na tua vida, como um amigo na tua vida.
Um amigo que vai te aconselhar, né? Assim, um bom amigo faz o quê? Quando você está em problema, você não sabe o que fazer, o que você faz com ele? Rapidinho, não vai? Liga para ele, desabafa para ele, fala tudo para ele, diga tudo para ele, entrega tudo para ele, se rende tudo a ele, para ver se ele pode te ajudar em alguma coisa, para ver se ele tem alguma opinião, para ver se ele tem algum conselho que possa te tirar você daquela situação, que possa te ajudar a dizer se você errou ou não errou. Então nós precisamos, amados irmãos, ter essa pessoa em nós, pertinho de nós, e temos esse relacionamento com Ele, dia após dia, falando com Ele, dependendo dEle na construção, porque é a obra dEle. Então é você falando com Ele: Espírito Santo, me ajuda, eu preciso jejuar, Espírito Santo, eu não posso, se é a tua vontade que eu jejua, eu quero jejuar. Quebra essa malignidade, essa preguiça, essa dispersão, essa distração que me tira do propósito. Quer dizer, quando você começa a lutar pelas coisas, né? A gente temos que ser muitas vezes, irmãos, um pouco Jacó, né? Muitas vezes nós temos que ter uma característica de Jacó. Dá uma pancada na coxa do anjo e diz: você não sai daqui enquanto não me abençoar. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Um homem que queria mudança. A gente precisa um pouco mais dessa, sabe, dessa força. Nós precisamos mais dessa indignação pela nossa vida. Muitas vezes nós somos muito pacíficos, muito, Deus vai prover, muito pacífico com a situação. Nós somos muito transferidor de responsabilidade, queremos que tudo Deus faça, né? Nós queremos responsabilizar isso, mas não, é junto, é você se indignar, como o apóstolo Paulo disse, né? Lá em Efésios capítulo 6, 10 ao 12, se revestir de toda a armadura de Deus, para quando for chegado o dia mau, estejais preparados. Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos de mais indignação, porque foi assim na vida, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo participou de todas as ações, na vida dos profetas, na vida dos apóstolos, em toda a obra de Deus, desde a criação até a questão da obra, até Jesus, amados irmãos, até Jesus teve que, teve que entender a respeito da pessoa do Espírito Santo, até ele foi submetido ao Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 4, e o Espírito do Senhor foi sobre ele, e ungiu ele. Quer dizer, Jesus passou pelo batismo, Jesus passou pelo batismo das águas, Jesus passou pelo batismo do Espírito Santo, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Toda a sua obra foi ouvir a voz do Espírito Santo, foi submetido à voz do Espírito Santo. E a qualificação ali, mesmo ele sendo Deus, ele não estava como Deus, mas ali ele já estava dando exemplo e era assim que tinha que ser. Ele já estava mostrando como que ia ser a caminhada da igreja, ele já estava mostrando como deveria ser o ministério dele foi marcado pela obra do Espírito Santo. A terra ressurgiu. Quem que ressuscitou Jesus, irmão? Jesus ressuscitou sozinho? Foi Deus que ressuscitou ele? A Bíblia diz não. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? O mesmo Espírito que a Cristo ressuscitou habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus em nós habita. Quer dizer, ele participou de tudo, de toda a obra de evangelização do ministério de Jesus, de toda a obra de milagre, de maravilha, de prodígio, de toda a obra de aconselhamento, de toda a construção
de toda a sua morte, ele já sabia de tudo. O Espírito Santo guiava ele passo a passo. Por quê? Porque ele já havia entendido a importância do Espírito Santo de Deus na vida dele, no ministério dele e no futuro da igreja. Mas nós ainda não caímos a ficha ainda não caiu a ficha, ainda nós resistimos um pouco a essa ideia do Espírito Santo, e por isso que muitas vezes a igreja hoje está sofrendo, porque está vendo o Espírito Santo como um fogo que vem de vez em quando, em língua de fogo, e aparece e vai embora. Muitos estão vendo o Espírito Santo em um movimento, né? E depois vai embora. Muitos estão vendo o Espírito Santo de maneira assim, mas não em uma construção de uma vida cristã. O Espírito Santo não vem trazer só o movimento, ele não veio fazer só sinais, ele não veio só fazer maravilha, ele não veio somente ressuscitar os mortos, libertar o cativo, o oprimido, fazer maravilhas e milagres. Ele não veio somente para isso. Em primeiro lugar, ele veio construir uma igreja firme, uma igreja revestida. Foi isso que ele falou para Jerusalém: espere lá, porque se vocês saírem de lá, vocês vão ter problema. E sabe quando que a igreja estava lá, irmão? Eles estavam fechados. Você sabia que a igreja primitiva estava trancada dentro em Jerusalém? Sabe por quê? Porque a igreja estava passando por uma terrível perseguição. E eles estavam com medo de morrer, medo de ser pego também, porque a igreja estava passando por uma terrível perseguição. Então eles iam precisar de algo maior para enfrentar a perseguição. E foi ali que Jesus disse: fica aqui, se preocupe não, vocês vão vencer essa perseguição. Jesus quis dizer, sabe o quê? Fique tranquilo, quando o Espírito Santo vem sobre vocês, vocês for revestidos de poder, vocês vão perder o medo de morrer. Pelo contrário, agora vocês vão dizer: não sou eu mais que vivo, é Cristo vive em mim. Como o apóstolo Paulo disse: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Quer dizer, eles abriram mão, irmão. Por isso que Jesus disse naquela parábola: olha, aqueles que querem ganhar a sua vida, perderam-a, mas aquele que perder a sua vida por mim, ganhar-a. Foi isso que os apóstolos descobriram, depois daquele revestimento, depois daquela unção gloriosa. Mas ali não estava somente unção. Quando a Bíblia diz, irmão, sobre o descer do Espírito Santo, não estava falando sobre a língua, somente a línguas estranhas. Ali era uma testificação, ali era um cumprimento da promessa ali. Mas ali era a época do Espírito Santo tomar a igreja, controlar a igreja, governar a igreja e dirigir a igreja para viver o propósito de Deus. E por isso que nós precisamos aprender com isso. E nada se fazia na igreja primitiva, irmãos, se você for ver, se eles não ouvissem a voz do Espírito. Quando os apóstolos foram escolher, você sabia? Quando os apóstolos foram escolher outros apóstolos, eles não saíram de lá: você vai ser membro porque você é bonzão, porque você é filho do pastor, porque você é isso, olha, você tem talento, eu vi o dom que você tem aí, ó. E não foi escrito assim não. A Bíblia diz que os apóstolos, sabe o que eles fizeram em primeiro lugar para escolher os apóstolos? O Espírito Santo indicou. Eles tiveram que orar e jejuar, e o Espírito Santo deu a revelação de quem seria os próximos apóstolos depois deles. E assim eles foram escolhendo. As coisas não eram escolhidas assim não. Por quê? Porque eles aprenderam isso, a comunicar com o Espírito. Isso é comunhão. Isso é comunhão com o Espírito. Isso é intimidade com o Espírito. Quando você começa a entender, você começa: opa, espera aí, eu sei, eu estou vendo que essa situação do meu trabalho aqui, o Espírito Santo começa o quê? O que diz lá em Romanos?
que diz lá em Romanos capítulo 8? Ele testifica tudo em todos. Você passa a discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que pode, o que não pode, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é espírito de Deus, o que é o espírito do demônio, o que é demônio. Por quê? Porque agora você tem a vida no espírito. Você está crescendo, mas como que a gente cresce, irmão? É isso, é uma vida de renúncia, é entender o meu posicionamento, a minha vida como cristão. Não é somente um congregar, é uma vida cristã. É uma vida cristã. Da mesma maneira que você dedica a sua vida todo dia a você mesmo, que você dedica a tua vida às suas coisas, que você dedica a tua vida ao trabalho, que você dedica a tua vida aos filhos, que você dedica a tua vida aos afazeres dessa vida, irmão. Você tem que ter a mesma vocação, o mesmo desejo, a mesma, como é que se diz? O mesmo desejo ardente de dizer: Senhor, eu quero mudar. Foi o que o apóstolo Paulo disse. O que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 12? Ele diz o quê? Não se conformeis com este mundo, e não andais segundo os padrões deste mundo, mas tenhais uma mente transformada, renovada no conhecimento de Cristo, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado irmão, para você experimentar a boa, a perfeita vontade de Deus, existe um caminho de transformação e de renovação. Não se alcança, não experimenta a boa, perfeita e agradável de Deus plenamente se você não entender o caminho da transformação, da renovação, da reconstrução, que você hoje foi chamado, tirado de Babilônia para a maravilhosa luz de Cristo, para ser construída em você o caráter, a imagem, a semelhança, a estatura de Cristo, de você realmente bater no peito e dizer: eu sou em Cristo mais do que vencedor. Não é só em palavra, é em ato. O diabo não te para, o diabo não te paralisa. Você vê os efeitos daquilo que você é. Não é você que vai ter medo da circunstância, medo dos problemas. É os problemas que vai ter medo de você. É o diabo que vai ter que fugir de você. Como disse lá em Tiago: obedecei a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O que nós queremos, irmãos, como crente? Muitas vezes eu fico olhando ali, eu vejo de mim mesmo, eu falo comigo mesmo. Eu fico olhando, esses dias mesmo eu estava orando, eu falei: Senhor, me ajuda. Porque é difícil, Pai, eu olhar para o avivamento, falar em avivamento, do jeito que eu estou. Não há lógica nisso. Não tem como o Senhor olhar para a igreja, a história da igreja primitiva, tem coisa a mais, tem que mudar alguma coisa. Tem que se fazer alguma coisa. Não adianta a gente olhar para Charles Finney. É lindo a história de Charles Finney, um homem que chacoalhou os Estados Unidos, chacoalhou a Inglaterra, chacoalhou a Escócia. Sabe o que aconteceu com esse Charles Finney, irmão? A história desse Charles Finney, um grande avivalista dos homens de fé, os heróis da fé. Sabe o que aconteceu com ele? Um homem que montou um grupinho de oração. Um homem que montou um grupinho de oração, pouco de oração. Sabe o que ele fez? Chacoalhou os Estados Unidos, a Califórnia. Ele chacoalhou. Sabe o que aconteceu lá? Os bares de pornografia, de bebedeira, de jogatina, fechou tudo. Foram lá buscar o Senhor Jesus para saber o que estava acontecendo. Este homem, sabe o que ele fez, irmãos? Ele foi fazer uma visita a um empresário. O empresário chamou ele para fazer uma visita
visita porque ele estava passando por um problema lá na empresa, um problema na vida dele. Ele queria entregar a vida dele para Jesus e Charles Finney foi visitar. Foi visitar a empresa. Sabe o que aconteceu? Quando ele chegou na empresa, ó irmão, ele pôs o pé dentro da empresa. Aquele povo que reconheceu ele, que ele era um pregador, caíram no poder de Deus no chão chorando e dizendo: eu quero esse Jesus na tua vida. Ele não abriu a boca. Sabe o que o empresário teve que fazer? Parar com a empresa, porque ninguém estava conseguindo mais trabalhar, porque todo mundo estava caindo no chão, rolando no chão, chorando, gemendo, como tivesse tido dor. Quer dizer, o remorso, parece que o Espírito Santo entrou ali e trouxe a consciência, convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e eles não resistiram à presença do Espírito, e assim eles se renderam, foram lançados ao chão. Não foi Charles Finney que lançou aqueles funcionários no chão, foi o poder de Deus. Mas sabe como isso foi construído? Em uma vida com Deus. De renúncia, de renegar, de não querer Babilônia mais, de odiar o pecado, de odiar a religiosidade, de odiar aquilo que não agrada a Deus, e amar as coisas de Deus, e amar a vontade de Deus, e amar a santidade, e amar a fé, e amar uma vida cristã, e amar um testemunho de vida, e amar quem você é como testemunha, um orgulho santo de dizer: eu sou ungido do Senhor, tenho maior satisfação e prazer em brilhar como luz e ser sal da terra. Não podemos se conformar. Não dá para orar depois pelos outros, tem que orar por você, porque foi você que chamou a diferença. Como eu posso dar alguma coisa que eu não tenho? Como eu posso fazer alguma coisa que eu não... Né? O que foi que Pedro disse? Quando Pedro passou na porta famosa, ali da igreja, o que Pedro disse? Né, irmão? Quando Pedro ali, quando Pedro e João passou ali pela porta, tinha um mendigo, há 1000 anos já ali, pedindo esmola, aleijado, paralítico, ali pedindo esmola, pelo amor de Deus, a vida toda pedindo esmola. E Pedro passa por ali, irmãos, e olha para a vida daquele mendigo, e o mendigo pede algo para ele. Ele olha bem nos olhos do mendigo e diz: sabe o que? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho o que você precisa, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu vos dou. Levanta-te e anda. E aquele mendigo levantou e foi ser uma testemunha. Entrou com ele, a Bíblia diz que ele foi ser uma testemunha de Cristo. O apóstolo Paulo disse, irmão, que o Evangelho não é uma filosofia de vida, não é uma filosofia cristã, ela é o poder de Deus de salvação. Salvação quer dizer, transformação, libertação, mudança, regeneração, conversão, nascer de novo. É isso que representa o Evangelho. O Evangelho representa isso, o poder de Deus, salvação para os que creem. Quando a palavra diz salvação, quer dizer isso, mudança de vida, nova criatura. Como ele disse, olha, os que creem em Jesus, eles têm que viver, têm que ter uma nova, tem que ser uma nova criatura. Não é, talvez não, você tem que ser, você tem que lutar por isso, buscar no Senhor, na pessoa do Espírito Santo. Ele é teu ajudador. Fala com ele sobre os teus problemas, detalha para ele sobre a sua pessoa, não só o teu problema ao redor, estou falando o teu problema, a tua maneira que você está pensando. Fala para ele, como disse o apóstolo, como é que se diz Davi. Você viu que oração bonita de Davi? Espírito Santo, esquadrilha
sonda-me, esquadrilha minha mente, esquadrilha meu coração e vê aonde há um pecado contra ti, vê aonde eu estou errando. Era isso, irmão, que Davi está dizendo. Vê aonde eu estou errando, vê o que está tirando a minha comunhão, o que está impedindo de eu orar, o que está impedindo de eu interceder, o que está impedindo de eu ter uma fé verdadeira, real, o que está me impedindo de ser um verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, esquadrilha meu coração, esquadrilha minha mente. Eu não posso me conformar mais com essa vida. Eu preciso ser o que tu queres que eu seja. Eu preciso ser aquilo que eu fui escolhido e chamado para ser. Eu não posso ser isso. Eu preciso ser o que Deus me chamou para ser. Eu preciso ser o que Deus me chamou para viver. Seja sincero. E Ele vai indicar os teus caminhos. Ele vai dizer: filho, ó. Ele vai ver que você se submeteu a Ele, se rendeu a Ele, vai falar: ó, esse é o problema. Se for pecado, ele vai falar: é o pecado. Se não for de oração, ele diz assim: ó, começa a fazer jejum dessa maneira, ó, começa a orar dessa maneira, ó. Jesus disse que Ele viria para nos ensinar a verdade. É o propósito dele, irmão, de ensinar a verdade. Amém? Não se conforme com a sua vida assim. Se você tem algo para alcançar, a sua vida, você sabe como que ela é. Não sou eu não sei como tua vida é, mas você sabe como tua vida é, como ela tem andado, o que ela tem dado, o que ela tem produzido, o que você tem feito. Fale com a pessoa do Espírito Santo, tranque no teu quarto, fale com ele sinceramente. Se tiver que gritar, grite com ele. Uma vez eu gritei, não está aguentando mais. No meu quarto, gritei, mas chorei tanto dentro do céu. Falei: Espírito, eu não aceito, não me conformo. Dias depois, irmãos, a resposta dele não vem ali, né? Continuei indignado, triste, porque não veio uma resposta ali imediata. Mas quando eu estava andando, quando eu estava chegando no meu trabalho, sentado no meu trabalho à madrugada, o Espírito Santo trouxe a revelação. E eu falei: a chave. Ele não vai te fazer tudo de uma vez, te revelar tudo de uma vez. Mas ó, cada passo que você der é uma direção. Por isso que a Bíblia diz o quê? Andar em fé, em fé, em fé, a glória e a glória. Andou em fé, a glória e a glória. Andou, é passo a passo. Aprender isso, irmão, é dar tempo, é ter paciência, é aguardar, é esperar, mas também é não se conformar com uma vida que leva. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar? Aleluia. O Espírito Santo, irmão, que habita em vocês, porque Ele não habita em mim, habita em nós. Conduza você, oriente você este dia, seja sonhos, seja revelações, seja como Ele vai fazer, irmão. Em nome de Jesus, que Ele oriente a tua vida e te faça uma mulher e um homem mais do que vencedor, como Ele tem nos prometido. Em nome de Jesus.